estava pensando a respeito de hoje, o que trazer para essa igreja tão amada, essa igreja que eu tenho um carinho imenso e que meu crescimento foi aqui. O que eu aprendi, a base é da igreja presbiteriana, sim, pode ter certeza disso. Eu louvo a Deus porque eu tive uma excelente base, que ela me fez andar de uma forma que aquilo que eu aprendi não se perdeu. Não se perdeu. Então, a verdade que eu conheci nesse lugar, por meio de muitas tias, por meio da nossa querida irmã Alnê, está aí Alnê? Alnê não está. E outras mais, eu nunca esqueço, pelo aprendizado nas escolas bíblicas, também eu nunca esqueço, e isso me fez levar para a vida inteira. E hoje eu estou numa igreja cristã, na Igreja Cristã Nova Vida, e que, glória a Deus, hoje é uma igreja que foi aos poucos sendo reformada, e hoje é uma igreja que se considera uma igreja reformada, graças a Deus. Amém? Então, fico feliz demais por isso. E como eu havia dito, o que pregar? Uma festividade. E eu lembrei de um texto de Filipenses, capítulo 1, verso 1, a parte A do versículo apenas. Falou tanto ao meu coração esse texto. Esse texto mexeu tanto com a minha vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque antes de um texto ser levado para as pessoas, Deus fala conosco, Deus fala com o pregador. E como falou comigo quando eu me debruçava nas Escrituras, apenas nessa porção, essa pequena porção, como eu fui constrangido e desafiado e cobrado até do meu Senhor, essa vida, ou isso aqui que eu vou tratar com vocês. Só gostaria da sua atenção, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 1, parte A. Por favor, acho que vai passar ali. Filipenses capítulo 1, verso 1, parte A. Veja comigo, por gentileza. Obrigado, meu irmão, colocou a água aqui. Só a parte A, meus irmãos, por favor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Amém. Senhor meu Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por essa pequena porção, mas que é uma riqueza para nós. E eu quero te pedir nessa noite, Senhor, que teu Espírito me ajude a transmitir a tua palavra com integridade, com zelo e com imenso temor, Pai. E que os ouvidos estejam aqui atentos, corações prontos e receptivos a ouvir o Evangelho. É isso que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Escutem, por favor, uma introdução. Filipos era uma colônia romana. E então, os membros da igreja ali em Filipos eram cidadãos romanos. A cidade, para nós nos situarmos, ela foi conquistada primeiramente por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, 360 a.C., e recebeu o seu nome. Quando Paulo ele iniciou uma igreja em Filipos, ele fez os seus primeiros contatos num lugar de oração, perto de um ribeiro. A igreja de Filipos começou com uma mulher chamada Lídia, uma mulher de negócios. A história dessa igreja de Filipos, ela é linda. Provavelmente, o outro membro dessa igreja
tenha sido a jovem escrava, aquela que nós já lemos, já ouvimos falar, aquela a qual Paulo repreendeu um espírito maligno, de adivinhação. Provavelmente tenha sido essa a próxima ovelha ali na igreja de Filipos. Alguns conhecimentos interessantes desta carta, elas me chamam a atenção. Por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de amor, é onde Paulo deixa transbordar o seu profundo amor pela igreja, que foi ela as primícias da Europa. Essa igreja se tornou a igreja mais companheira, mais amiga e mais sensível à necessidade do apóstolo Paulo. Conforme relata no capítulo 4, verso 15 ao 18, eu gostaria, se pudesse colocar, só para nós conseguirmos entrar nesse contexto. Filipenses 4, verso 15 ao 18. O que é interessante nesse texto é que a palavra usada aqui no Novo Testamento para servos é uma palavra que eu acredito que muitos de vocês já conhecem. É a palavra doulos. Ela vem de uma palavra chamada del, que significa atar um laço, que significa prender com cadeias, que significa no mais profundo de sua mensagem, de seu significado, do mais forte, que isso vem impacta a minha vida, é mais forte do que a ideia de empregado, é mais forte do que a ideia de servo. E aí quando eu venho para a raiz dessa palavra, a palavra escravo, a palavra servo, ou melhor, o doulos, o del, essa ideia que é muito forte, que mexe comigo, é a ideia de fato de escravo. É a ideia de alguém que lhe foi tirado o direito de dizer sim, ou melhor, o direito de dizer não, ou o direito de dizer talvez, ou o direito de dizer um dia, ou o direito de dizer amanhã, ou o direito de dizer daqui a pouco, ou o direito de dizer já já. Mas o escravo, ele não tem direito de dizer já já, talvez, ou algum dia. O escravo, ele diz sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Sim, Senhor, eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a ideia de escravo. É alguém que está submisso à vontade e à voz do seu Senhor, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer situação. É por isso que eu estou dizendo para vocês que aqui é a ideia de alguém que está preso, é a ideia de alguém que está passando por luta, mas é alguém que está alegre, está dizendo assim: mesmo com tantas lutas eu sou escravo, ou seja, eu sou incapaz de dizer ao meu Senhor, talvez, daqui a pouco, eu não posso hoje, mesmo passando por luta. O escravo do Senhor diz: eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso, meu querido irmão? Que é essa a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo vem com essa introdução, dizendo que ele é escravo. A palavra doulos, ela é diferente de empregado, pois o empregado tem alguns direitos, enquanto o escravo não tem direito algum. Essa é a grande realidade. Um cristão, ele é um escravo. O cristão, eu repito, ele é um escravo. Ora, meus irmãos, quando a gente vai para a história, o que é que faz uma pessoa de escravo? No passado, por gentileza, escutem. Antigamente, havia 4 maneiras pelas quais uma pessoa podia se tornar um escravo. A primeira era nascendo em família escrava. A segunda é por conquista. Um exército conquistava outro exército e fazia daqueles que eles queriam que vivessem após uma luta, que aqueles fossem seus escravos. A terceira era por compra, era por leilões. Pessoas compravam escravos, homens de posse compravam escravos. A quarta, por livre escolha, para obter do seu dono proteção e comida, por causa da fome. Pessoas não queriam viver no risco das ruas,
ou passar necessidade, ele se colocava na posição de escravo, dizia: me compre, ou melhor, me tenha como escravo, deixa eu trabalhar para você, por comida, por proteção, para eu não ficar na rua. Eram 4 maneiras que a pessoa podia se tornar escravo. Pois bem, um servo, ele tem a liberdade de ir e vir, de se ligar, ou melhor, de desligar-se do seu senhor. Mas o escravo é possessão do seu amo para sempre. O escravo pertence ao seu amo, ao seu senhor para sempre. O que eu quero dizer é que a consciência do apóstolo Paulo aqui, ela é tremenda, meus irmãos. É uma consciência que vai além da nossa compreensão. O que ele está dizendo é: apesar das lutas que eu estou vivendo, eu não posso me desvencilhar, eu não posso me soltar do meu Senhor. Aleluia! Ele é meu Senhor, eu não posso largá-lo. Ele me comprou por alto preço, a minha vida pertence a Ele. Eu não posso servir mais às minhas vontades, eu não posso servir mais aos meus desejos, eu não posso servir mais aos meus interesses, eu não posso servir mais aos meus caprichos, eu não posso servir ao meu tempo mais. Agora eu tenho um Senhor que me comprou por alto preço, por sangue derramado na cruz do Calvário, e agora eu só posso dizer a esse Senhor: eis-me aqui. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso? Eu confesso dizer a você nessa noite, eu não consigo entender na minha vida pastoral, que é bem inexperiente, e que eu preciso muito aprender com o pastor Eudes. É bem inexperiente a minha vida pastoral, ainda estou galgando degraus que pastor Eudes já está lá em cima. Por favor, deixa eu pegar na orla do seu terno e me puxe. Mas eu já vi, pastor Eudes, cada coisa. Eu já vi cada situação de pessoas, elas serem demoradas em tudo quando se trata das coisas de Deus. A minha pergunta é: como é que nós dizemos que somos escravos? E a gente diz tanto: espera, calma, daqui a pouco, eu vou quando eu posso, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora não é o momento, agora não é o instante. Pastor Eudes, calma, espera. Irmã da SAF, espera. Da UPH, do Água Viva, espera. Os diáconos, espera, porque eu tenho muita coisa para fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: quando nós somos comprados para sermos escravos, sabe qual é o teu direito? É de não ter direito algum e dizer para o Senhor toda hora, em todo momento: eis-me aqui, meu Senhor. Eu sou escravo, irmão. Meu Deus, eu sou escravo. Eu sou escravo do meu Senhor Jesus. Como é que Paulo e Timóteo se tornaram escravos, irmãos? Como é que Paulo e Timóteo se tornaram escravos? A gente vai olhar nas Escrituras o que Cristo fez para nos comprar. Quando a gente olha para Efésios vai dizer de forma belíssima que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, na nossa culpa, condenados. E Ele vem e tira-nos da condenação, e ali nos compra. Mas Ele nos compra, sabe para quê, meus irmãos? Não para nós vivermos como nós queremos. Ele nos compra não para nós vivermos ao nosso bel prazer. Ele não nos compra, Ele não nos limpa e não nos enfeita. Ele não nos põe outra veste para nós vivermos agora como nós queremos. Pelo contrário, Ele nos compra agora para nós vivermos para a sua glória, para fazermos a vontade do nosso Senhor. É para isso que Ele nos compra. O que precisamos compreender? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, não que você não esteja entendendo, talvez eu não esteja sendo claro. Eu estou sendo claro, amém? Amém. Que maravilha. O que é que nós precisamos compreender nessa noite? Diante dessa pequena porção,
Primeiro, é que o empregado pode mudar de senhor. Basta ter uma chateação. Quem aqui já não mudou de emprego diante da chateação de um empregador? O empregado pode mudar do empregador. Basta ter uma chateação e dizer assim: olha, eu gostaria de sair dessa empresa, mas eu quero dizer a vocês que, diferente do empregado, o escravo não pode mudar de senhor por causa das lutas ou das dificuldades. Você quer ver? Filipenses capítulo 1, verso 21, veja por favor. Um texto muito conhecido para nós. Diante das diversidades da vida, Filipenses capítulo 1, verso 21. Diante das lutas que nos sobrevêm, diante das situações que nós nos deparamos com as pessoas, porque, irmãos, igreja é maravilhoso, mas igreja tem dificuldades, tem ou não tem? Tem dificuldades. Mas eu quero dizer para você que a gente pode até mudar de empregador, mas a gente não pode mudar de senhor. Jamais. Sabe por que nós não mudamos de senhor? O escravo não muda de senhor. É por isso que eu estou trazendo para o teu coração essa ideia de escravo. Você é escravo, você não é empregado, você é escravo. Não há possibilidade para você mudar de senhor. Jesus é o teu senhor. E aí, o escravo, a realidade do escravo é essa de Filipenses capítulo 1, verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Glória a Deus. Essa é a realidade do escravo. Se vive, é com Cristo. Ele foi comprado. Mas se morre, ele não vê a morte como algo que não deu em nada. A morte para o escravo é lucro. Louvado seja o Senhor. Essa é a diferença. Essa é a diferença de alguém que é empregado para alguém que é escravo. O escravo tem a sua vida dedicada para Cristo, totalmente, porque ele vive unicamente para Cristo. A segunda realidade do escravo é que, enquanto empregado, ele vive sob a vigilância do seu empregador. O escravo, ele sabe exatamente a sua obrigação. Você quer ver isso? Olha o que o apóstolo vai falar em 1 Coríntios 9,16. Veja comigo, por favor. Essa é a grande realidade, irmãos. Veja, por gentileza, o que 1 Coríntios 9,16 vai nos dizer. Primeira Coríntios 9,16. Isso aqui é espetacular. Ele sabe exatamente aquilo que é lhe imposto. E ele vai dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho, pois sobre mim é imposta essa obrigação. Olha só, o escravo sabe o que lhe é imposto. É por isso que eu quero dizer para você que a nossa vida de escravo não é uma vida da gente decidir ou optar se quer fazer ou não. Ele consegue entender e dizer assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, porque isso é imposto, é uma obrigação. E o escravo entende muito bem qual é a sua obrigação nessa vida, na relação de um Senhor Jesus com o seu escravo. Terceiro, o empregado
ele diz, ou melhor, ele dá o seu serviço, e o escravo, ele dá a sua vida. Veja comigo, por favor, Lucas 14, 26. Tem muita gente que serve na obra, sim, mas talvez seja incapaz de dar a vida. Tem muita gente que serve com brilhantismo, mas são incapazes de dar a vida. São incapazes de renunciar, são incapazes de se entregar. Meus irmãos, serviços, às vezes pagando, as pessoas fazem. A grande questão é dar a vida, é além de serviço. E aí, quando a gente olha para esse texto, isso aqui é forte. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher, a filhos, a irmãos e a irmãs, e ainda a sua própria vida, meu Deus, é muito forte. Ele está dizendo, não pode. Isso mexeu comigo, irmãos, vocês não têm noção. Jesus está concluindo este texto, ele está dizendo assim, eu vou usar as minhas palavras, ele está dizendo assim, você é incapaz, você não está apto a andar comigo. Se os seus amores, ou se o seu amor for maior do que seu amor para comigo, a ponto de abrir mão da sua vida, você não está apto, em condições de andar comigo. O escravo, meu querido, ele é capaz de dar a própria vida. O escravo é capaz de dar a própria vida pelo Senhor. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que aquele a qual Cristo chamou e resgatou das trevas para a maravilhosa luz, é o escravo que é capaz de dar a vida pelo Senhor, por aquilo que crê, pelo evangelho que crê, pela verdade que defende. Ele não abre mão e não negocia. Glória a Jesus. É dar a vida. Eu estou dizendo para você, se você está prestando atenção bem nessa noite ao que eu estou falando, você está percebendo que a coisa está tomando uma proporção muito mais elevada naquilo que eu estou falando. Não é só amar a Cristo, mas é dar a vida. É algo muito maior. É algo muito superior, é aquilo que a gente zela tanto. É por isso que a gente faz plano de saúde, é por isso que a gente faz seguro, é por isso que a gente faz tanta coisa, porque a gente ama a nossa vida. A gente quer viver muito. Quem aqui já não viu pessoas em um hospital, e elas ali no hospital, elas diziam assim, eu daria tudo que eu tenho, em prol da minha saúde, para eu me levantar daqui agora e voltar a fazer o que eu fazia, ao meu trabalho, e voltar para a igreja. Sabe por quê? A importância da vida. Mas Jesus está dizendo assim, se você me amar mais, você é capaz de dar essa vida que você ama tanto, por amor a mim. O escravo ama mais o Senhor. O escravo quer ver muito mais o Senhor satisfeito, o escravo dar a sua vida a Ele. E aí, eu lamento nessa noite vos dizer, que parece que nós cantamos e falamos tanta coisa bonita para Deus, mas quando chega no ponto de fato entregar, a gente não entrega. Aquela canção eu acho linda, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E às vezes pegar um ônibus para vir 2 vezes na igreja é difícil.
Será que o escravo pensa assim? Quarto, ou melhor, quarto. O empregado, ele quer a paga do seu trabalho, é justo. Quem trabalha um mês quer receber no final do mês. Mas o escravo é diferente do empregado. O escravo, tudo o que ele faz, está escrito ali em 1 Coríntios 10, 31. Veja, por favor. 1 Coríntios 10, 31. Olha o que o escravo faz. Enquanto o empregado, no final do mês, ele tem o direito de receber aquilo pelo qual ele trabalhou, o escravo, tudo que envolve a vida do escravo, aquele que Deus resgatou das trevas para a maravilhosa luz, ele pensa assim, ele vive assim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, ele não faz pensando no que vai receber. Ele não faz pensando se o pastor vai ver. Ele não faz pensando se o presbítero, ele não faz pensando se quem está do lado vai ver. Ele faz tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Essa é a grande diferença do empregado para o escravo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele começa essa carta dizendo justamente essas palavras, como ele sendo escravo, juntamente com Timóteo, do Senhor Jesus Cristo. Porque agora, ele entende que não tem mais direito algum, e a sua vida que ele vive é agora toda vivida para a glória do Senhor. E aí eu encerro esta noite citando uma frase, querido pastor Eudes, presbíteros e demais queridos irmãos, de um filósofo Epicuro, e alguns dizem Epícoro. Essa frase é a seguinte: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Repito, nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Ou seja, se Cristo não nos for suficiente, nada nessa vida vai nos preencher. Nada. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu quero vos dizer: retome a vossa consciência de escravo, de viver a vida, a vossa vida, para a glória de Deus, e para atender ao Senhor, quando a voz do seu Senhor disser: é agora, e você dizer: sim, Senhor. O escravo, ele não pode ter tempo para mágoas. O escravo não pode ter tempo, escutem. O escravo não pode ter tempo, gastar tempo para feridas. O escravo não pode gastar tempo, perder tempo com agonias ou com desesperos, ou com coisas pequenas que nos sobrevêm, seja nesta igreja ou em qualquer outra. O escravo,
ele está à disposição do seu Senhor, atento, alerta, para fazer a vontade de Deus em toda e qualquer circunstância. Eu quero dizer a você nessa noite que talvez tenha se afastado por alguma situação desagradável. Volte, escravo. Você não tem direito de fazer o que você quer. Você que está dizendo no seu cantinho aí, eu abusei, eu já dei o que tinha de dar. Ei, escravo, não pensa assim. Já foi o meu tempo de fazer o que eu tinha que fazer. Ei, não pensa assim. O escravo está em todo o tempo à disposição do seu Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar. E que se levante nessa noite homens e mulheres dispostos a servir o Senhor. Quando eu melhorar, estiver melhor da saúde. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Nós não vamos estar 100% nunca nessa vida. Quando financeiramente as coisas se organizarem, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não vai estar organizado 100% nunca. Nunca. Quando eu tiver um tempo a mais, faculdade, emprego, são muitas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, sim, você nunca vai ter o tempo que você quer para servir o Senhor. O escravo, ele coloca prioridade no Deus vivo. O escravo coloca prioridade em Cristo Jesus, seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Volta, por favor, abrace seu irmão carinhosamente e diga, vá servir ao Senhor. Diga, volta a servir o Senhor, meu irmão. Volte a servir o Senhor. Se alegre, se anime, volte a servir ao Senhor. Vá trabalhar, vá se envolver. Volte ao louvor. Se você não está disciplinado, se você não está em pecado, volte. Se retrate, volte. Volte. Levante a sua cabeça, volte a trabalhar para o Senhor, volte a se dedicar para o Senhor, erga a cabeça. Você não manda em você, quem manda é o Senhor. Ele é a autoridade máxima na minha vida e na sua vida. Pastor Eudes, só isso aqui eu vou falar, viu? Que eu sei que quem fica aqui atrás fica, tá bom. Em 2016, porque a nossa igreja, Igreja Cristã Nova Vida, nossa igreja é uma igreja reformada, cremos que o homem não alcança a salvação pelas obras, e nem é o homem que escolhe, é Deus que escolhe, é Deus que elege, não são pessoas que optam a escolher por Cristo, é Cristo que decide escolher. E a nossa igreja no bairro do Cristo sofreu uma divisão, uma rachadura terrível, em 2016. Imagine uma igreja cheia, e de repente eu colocar apenas 70 cadeiras, uma igreja que tinha 160 lugares. E eu colocar 70 lugares apenas. Porque as pessoas que não criam na obra da predestinação, elas achavam que aquilo era uma história maligna, e não entendiam o que Deus tem para o homem, e não entendiam as escrituras, apesar de serem ensinados. E ficar uma igreja com 70 pessoas. E o púlpito da igreja não ter nem instrumento, nem músico. Mas você não negociar o evangelho por conta de pessoas. Mas foi fácil? Foi não, irmãos. A renda cai, trabalhadores desaparecem. E agora? Saí de casa para o culto, a minha esposa chorando, com a grande decepção de pessoas que eram amigas. E vinha na mente, e vinha no coração, porque o Senhor sabe que sou pó,
E vinha na mente desistir, pela grande decepção com pessoas. Aquela era a hora de dizer assim: acabou. Não quero mais negócio com igreja, com ministério. Tem tanta outra coisa que eu podia fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele a quem Deus elege, que Deus escolhe, aquele que o Senhor redimiu, comprou para ser seu escravo, ele pode até se abater, mas ele não sai das mãos do Altíssimo. Não sou eu que o largo, é Ele que não me larga. Aquele que o Pai me der, de maneira alguma eu lançarei fora. É Ele que não solta, é Ele que não deixa. E aí, quando de repente a consciência voltava, em meio à tristeza, em meio à dor, a consciência voltava, e ali eu entendia que eu sou escravo, eu não posso dar vazão aos meus caprichos. Ah, porque fui ferido, ah, porque fui traído, e ele? E ele? Aí, quando vinha isso no meu coração, eu dizia: meu Deus, eu sou escravo. E eu entendia quando o Espírito dizia assim: vai, volta, continua, vai para a obra, vai pregar, faz somente o que você sabe fazer, prega, não tem que inventar nada. Eu subia no púlpito, como escravo ferido, ia pregar. Deixa eu dizer uma coisa para essa amada igreja: não saia da posição de escravo. 7 anos se passaram. Por favor, quero falar isso para a glória do nosso Deus. Que não seja achada em meu coração nenhuma ponta de vaidade, mas a glória para Ele. Em 7 anos, o Senhor triplicou a igreja. Em 7 anos, o Senhor colocou 2 equipes de louvor. Em 7 anos, reformamos a igreja, que a igreja está linda para a glória de Deus. E ela está aqui, a arquiteta está aqui. Cadê ela? Ali ela. Para a glória de Deus. Escuta, continua, não para. Se vier angústia, traição, problema, dor, lembre-se, você é escravo. Obedeça a voz do seu Senhor e avance. Pai querido, obrigado. Que essa palavra fixe nos corações. E que fixe muito no meu, Senhor. Para que qualquer situação que eu venha passar, eu não esqueça que eu sou um escravo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pelo carinho. Podem sentar. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Eudes, obrigado pelo carinho. Deus abençoe.